Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta e uma afirmação de hoje, dessa semana, não é da sua conta. Não é da sua conta? Não, é da sua conta. É uma expressão muito comum em português e em outras línguas também, sobre It's none of your business, mind your own business, que quer dizer se a gente deve se meter em algum assunto. A pergunta por si só já explica muita coisa. Se tem necessidade de falar que não é da sua conta, é porque, em princípio, é da sua conta. Em princípio, ou a pessoa já se intrometeu, ou tem a possibilidade ou a necessidade dela entrar no assunto do próximo. Por isso tem a necessidade de advertir. Uma coisa que eu falo sempre, né? Quando tem uma necessidade de avisar, é porque lá tem a probabilidade, existe aquilo. Por exemplo, você está andando na rua e tem uma placa perigo, é para tomar cuidado, porque lá tem um perigo. Não tem por que botar uma placa de perigo onde não tem perigo. Uma placa dizendo que tem uma curva, é porque lá tem uma curva, falando para não virar no outro sentido, ou não seguir em frente. Uma placa, cuidado, cachorro, que morde, é porque realmente, se entrar lá, deveria ter, né? Ou você está sendo filmado, é porque realmente tem uma... Não se bota um aviso que você está sendo filmado se não tem alguma coisa que você pode ser levado, né? Ser tentado, se não imaginasse que tivesse sendo filmado ou controlado. E assim por diante. Quando tem algum aviso, é porque lá encontra-se um assunto ligado a isso. Então, quando é falado que não é da sua conta, que não tem que entrar nisso, é porque lá tem uma situação para isso. Vamos avançar um pouquinho, falar o que tem a ver com o que a gente está vivendo agora. Então, a gente está em Parashat Balak, lembrando sempre, é fundamental, o Alter Rebbe fala que a gente deve viver com o tempo. A gente vai ver como essa semana, para variar, tem mais ainda assuntos que convergem, que a gente percebe a providência divina. É muito interessante, tem assuntos demais até, não sei se eu consigo falar sobre tudo. Mas, suma, e de fato, né, de concreto, de imediato, a gente sabe que está em Parashat Balak, embora em Israel já esteja em Parashat Pinchas, mas no mundo inteiro Parashat é Balak. A gente vai falar sobre um verso, né, ligado a não é da sua conta, justamente nessa Parashá. Tem que viver com o tempo, viver com o tempo é com a Parashá da semana. Não só com a Parashá, a porção semanal do Torá daquela semana, como também os eventos marcantes daquela semana. E a gente tem o Hag HaHagim, como é chamado, Yud Beit Yud Gimel Tammuz, é o dia da libertação, da salvação, da redenção do Rebbe anterior, que representa muito para a nossa geração, e marca o começo da Geulá geral e particular de cada um. O começo da redenção particular e do mundo inteiro, com a redenção do Rebbe anterior, conforme a carta famosa que ele divulgou depois da sua salvação, dizendo que é a salvação, a redenção não só dele particular, como de todo o povo, inclusive aqueles que são que nem se reconhecem como tal e que tem só o nome ligado a isso. O quanto estão
de certo modo, afastados, que tem que voltar. E aí vamos relacionar isso também, óbvio, como eu falei, né, essa data tá ligada, que essa semana agora, hoje à noite começa, tá ligado com a Geulah, a redenção, não só dessa data especial, e para cada um em um, como a gente já está vivendo e deve ter isso de forma revelada, a redenção do mundo inteiro, definitiva, verdadeira, completa, já agora, com Mashiach, e o assunto de Teshuvah, que a gente vai perceber que tem muito a ver com isso tudo. Então, esses são os pontos principais, né, estão todos ligados, né, Parashá Balak, Yud Beit Gimel Tammuz e Geulah e Teshuvah, que a gente vai falar. Isso está ligado com um pasuk que a gente tem nessa Parashá, né, no capítulo 24, versículo 5, uma das profecias de Bilam, que são muito bonitas, uma bênção, uma brachá para o povo, e a gente fala isso, é o comecinho da tefilá, da reza de manhã cedo, todos os dias, sem exceção, incluindo Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yamim Tovim, Pesach, Shavuot, Sukkot, e todos os dias da semana, e Shabbat. Matou Orlecha Yaakov. Como são boas, bonitas, harmoniosas as tendas de Yaakov, Mishkinoterra Israel, e as moradias de Israel, que aparentemente é uma redundância, a gente vai explicar o que quer dizer isso, e como isso está ligado com tudo que a gente está, obviamente está ligado com a Parashá de Balak, porque está nessa Parashá, na profecia do Bilam. A gente vai entrar em seguida nos detalhes dessa tudo isso que eu estava falando. Vamos voltar então à pergunta original, já trazer a ideia toda, como a gente tem falado, e a ideia da Torá é a gente aplicar na vida prática, no dia a dia. Principalmente na semana que a gente está, porque a gente tem o ensinamento de uma forma mais, a orientação do que fazer de uma forma mais imediata, porque está ligado, o mundo está vivendo isso nesse momento, de uma forma geral e de uma forma particular de cada um, em cada dia, e continua, né? O que a gente aprende, vive e absorve e pratica num dia, não é que já ticou, agora não precisa mais, não, continua sendo aplicado, só com um nível mais alto, mais evidente na sequência. Então, essa ideia da gente se importar com o que acontece, tem ligação que a gente falou na semana passada sobre empatia, né? Então, é da sua conta. Empatia quer dizer você se importa, você tá ligado, você quer participar. Mas aí, resumindo já em poucas palavras para a gente poder aplicar na prática, e eu quero fazer uma ressalva, né? A gente sabe muito bem que a Torá deve ser estudada por ela própria, né? Num nível elevado, só porque tem uma mitzvah de estudar a Torá, tem uma importância, porque Hashem mandou, e por Hashem que a gente faz isso, né? Que a gente não deve estudar a Torá, aprender o ensinamento superior, a orientação superior, para uma motivação própria de vou me dar bem com isso, vou ficar rico com isso, vou virar sábio, vou ser chamado de inteligente. Isso vale para homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo. Por outro lado, que também está ligado com isso que eu vou falar, é justamente a gente aprende a Torá quando a gente aplica na prática. Então tem uma certa contradição em termos, né? E a gente vai falar sobre, porque o Rebbe sempre enfatizou muito isso, muito mais de que a gente não deve usar a Torá para se engrandecer. O Rebbe enfatizou, foi o que ele mais enfatizou em todas as vezes, em todas as possibilidades, oportunidades que ele tinha, é de que devemos aplicar na prática a orientação da Torá, que é Hora'á. A Torá é da linguagem de orientação prática para aplicar no nosso dia a dia, no momento que a gente está. Em cada momento e sempre. Então, por isso que eu gosto sempre de trazer aqui para baixo, em português, para cada um de nós, e eu me incluo já desde o começo, eu aplico e uso e me imagino como eu posso
absorver esse ensinamento, não só transmitindo, que também é um modo de você aplicar na prática, e vale para vocês também, retransmitir o que vocês aprendem, como vocês entendem da Torá e do que a gente estuda junto, como também na prática, no meu dia a dia. Eu vou explicar, já aconteceu isso hoje de manhã. Já pensando também com tudo que eu estava preparando para poder dar aula, eu estava subindo a dar um exemplo prático, então, como isso funciona. Um exemplo simples, mas muito representativo. Eu estava subindo hoje de manhã no elevador da sinagoga, indo para Tefilá, sem dar nomes e explicar todos os detalhes, eu percebi algo. Eu subi junto com mais 2 pessoas no elevador e percebi uma pessoa querida, um amigo, e óbvio, né, que não tinha como evitar, como tem na Parashá Semana, ficar um olhando de costas para o outro. Seria não só não respeitoso, como seria agressivo, grosseiro fazer isso. Então, quando se fala nessa Parashá, já indicando o que tem a ver com a Parashá, é a brachá, a bênção que Bilam deu para o povo, é que ele viu as tendas, porque uma expressão para isso não encontrei, uma que fosse representativa, que não desviasse, mas a ideia é que o Bilam viu as tendas com as tendas do povo de Israel no deserto, uma contra a outra, né? A janela estava virada para um lado que não via o vizinho, e essa também para esse outro lado. Então eles estavam de costas para não ficar olhando o que estava acontecendo na casa de cada um, né? Com respeito à situação. E aqui a gente está no elevador, não vou ficar de costas para os outros, para os demais. Por outro lado, também não tem como, eu estava estudando, eu estava lendo, mas não tem como evitar ver o que está acontecendo e entender. Até porque, como eu falei, isso é sim da nossa conta. A gente tem que ter discrição, recato, não invadir, não entrar no território, não ficar olhando pela janela dos demais, dos outros. Por outro lado, a gente não pode também viver numa redoma e não perceber o que está acontecendo no mundo. Então, voltando, estava aqui nessa situação, vou dizer já qual é a prática, o que eu fiz, né? E aí eu percebi, entendi o que estava acontecendo e tinha que tomar uma atitude. Ou ficar na minha, né, que não é da minha conta, e não vou ajudar, e não vou entrar no mundo dele, invadir de um certo modo o território dele, a zona de conforto dele, e mostrar que eu estou percebendo o que ele está passando, que não era uma necessidade, era só uma gentileza que eu poderia fazer. E eu resolvi tomar a atitude e falar: você quer que eu leve o teu tefilim, talit, para a sinagoga? E aí ele realmente ficou um pouco sobressaltado, porque eu não imaginava eu entrar no espaço dele, mas óbvio que ele falou, agradeceu muito, falou, sim, sim, claro, era um favor muito simples que estava fazendo, mas que representa. Eu saí da minha zona de conforto, entrei na zona de conforto dele, mas demonstrei que eu compensava fazer isso para poder mostrar para ele que eu estou junto. É um favor simples, mas eu quero te ajudar. E se eu posso ajudar nisso, também, qualquer coisa que precisar, saiba que eu estou junto, eu estou ligado, mas com respeito. Tipo, não peguei da mão dele, não o obriguei, não o deixei sem alternativa, me ofereci. E representa que realmente eu estou ligado, por mais que eu estava no meu mundo estudando, sem necessidade de dialogar e me relacionar e perguntar de coisas do mundo, que poderia também, mas em princípio eu entendo que não se deva antes da tefilá, mas esse tipo vale a pena olhar para a tenda dele para poder oferecer ajuda. Então essa é uma questão que eu acho bastante emblemática, que é a aplicação na prática para a gente fazer. A gente tem uma contradição, que é justamente a energia atômica que a Hashem colocou no mundo, que não é tão simples assim, mas é simples ao mesmo tempo. É que a gente tem que respeitar os limites, mas ao mesmo tempo se relacionar, se importar e agir conforme isso, né? Porque no limite, respeitar os limites é cada um por si. Essa frase, né, que é usada, né, nos 4
três mosqueteiros, né? Que na verdade eram quatro. É interessante também, isso tem muito a ver com o judaísmo. Tem uma raiz judaica nisso que a gente pode avaliar e estudar num outro momento. Mas é que cada um por si e Deus por todos não vale. A frase não é essa, né? Um por todos e todos por um. Então, essa frase um por todos e todos por um, sim. Essa frase é totalmente válida, né? Entendo que sim. Só que tem que respeitar justamente essa ideia de que ter cada um nos seus limites, sem invadir os outros de uma forma prejudicial, negativa, agressiva, etc. Né? Isso é fundamental, é isso que o Bilam vê no povo de Israel e abençoa conforme isso, né? De cada um, e isso está na Halakha, está na lei, né? De respeitar esses limites. A gente vai falar sobre isso, não só na lei, como em vários outros modos de ver, né? Além do literal e do básico, do legal que tem na Torá. Deixa eu ver isso mais para frente. Mas então, resumindo, tem um motivo para advertir que não é da sua conta, porque aqui tem muita energia, uma energia atômica, só que tem que respeitar o limite do outro para não ter uma explosão, não ter uma quebra, porque é delicado. Então, é sim da nossa conta o que acontece com o próximo, mas tem que respeitar os valores, a visão, o modo de ser, o mundo de cada um e um de forma individual, especial, sem querer fazer valer a nossa visão, o nosso modo, a nossa parte da verdade. Tem uma verdade só, mas a gente tem como olhar de vários ângulos diferentes. E nosso ângulo, a nossa janela, a nossa porta, nosso pétar, a nossa abertura para o mundo é diferente uma da outra. Não tem como negar isso. Isso é uma verdade absoluta. Cada um tem um modo de ver, uma abertura. Mesmo que a verdade seja única, Deus é único, a Torá é única, mas a gente tem a grandeza, a beleza que Hashem colocou nesse mundo é que cada um tem um modo diferente de ver. Uma janela da sua tenda para onde a gente olha. Aí tem que botar aí uma para cada lado para respeitar como cada um vê. Um outro exemplo que eu vou dar também prático, muito interessante, daria para falar muito, porque eu ouvi muito sobre isso ontem e hoje, na prática como aconteceu. Meus filhos, eu falei um pouco antes de acontecer, de uma forma muito, até para respeitar os nossos limites de família e de privacidade. Mas agora já passou, Baruch Hashem, não foi, né? Óbvio que como toda viagem, toda situação tem os seus assuntos, não quero chamar de desafios ou dificuldades para não dar realidade a isso. A gente sabe que palavras têm força. Essa é uma paraxá, inclusive, só aí também já daria para falar muito sobre isso, o quanto que tem força a palavra. Tanto é que o Bilam queria amaldiçoar e abençoou, mas através da palavra. Inclusive, no começo da paraxá, o Balak, que é o rei de Moab, e o povo resolvem chamar alguém para amaldiçoar o povo para poder se defender, porque a arma que eles tinham era a guerra, e isso não funcionou com Am Israel. E a força de Am Israel é justamente na palavra, na fala, que é como Deus fez o mundo, a importância que tem a fala. Deus constrói o mundo que a gente tem em todos os tempos, todos os espaços, todas as situações, todas as pessoas são através dos objetos, os produtos, os negócios, tudo é através da fala. A linguagem que a gente vê no computador, no vídeo que vocês estão vendo agora, na fala que vocês estão ouvindo, são falas de verdade, que ficam para sempre. Então, o quanto que é importante que a gente fala. A gente tem que usar a fala para abençoar e não para o contrário disso. E a fala justamente existe. Hashem criou o mundo porque ele se importa com a gente. Ele criou uma conta para a gente. A gente fala porque é da nossa conta. Eu estava até conversando isso com a minha esposa ontem, falando com a minha esposa, que está ligado com fala, né? Não só a esposa, mas o feminino está ligado com fala, e muito, sobre quando você fala porque você está se expressando,
ou porque você quer comunicar, você está preocupado e está interessado, está se importando com o próximo ou a próxima. Sim, principalmente a fala é sair da zona de conforto, é porque se importa, quer dar sua conta, você quer transmitir alguma coisa, assim como eu falo por minha experiência própria e a vivência agora atual. Não é porque eu tenho necessidade de falar, também tenho, também é bom para mim isso, mas eu saio da minha zona de conforto hoje, de manhã, com bastante coisa, graças a Deus, para falar, para fazer em todos os campos profissionais, familiares, sociais, conversar com meus filhos, por exemplo, que queriam conversar comigo agora, eu não pude, porque eu falei, tem que decidir, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é um momento propício para eu dar agora a aula, para eu falar, para eu gravar, que eu posso me dedicar um pouco melhor a isso, mas eu tive que deixar de falar com eles, que estavam, não estão precisando, Baruch Hashem, mas estão na viagem e tem um momento que para eles também é propício para eles poderem falar, que depois eles têm outras coisas acontecendo. Mas voltando ao assunto. Então, também tem uma questão de desabafo ao falar, mas eu entendo que principalmente a fala deve ser usada para o benefício do próximo. Para você comunicar, para você sair da zona de conforto e entrar na conta do próximo de uma forma discreta, respeitosa e efetiva, para poder sair do teu coração e entrar no coração do próximo de vocês. Com muita alegria, com muita força, com vitalidade, que isso faz com que realmente a mensagem seja transmitida, recebida e aplicada na prática por quem está ouvindo e retransmitida, assim por diante, que nem esse efeito nuclear importante que vai trazer Mashiach já agora. Então, voltando, meus filhos estão viajando e eles foram para um lugar remoto, que na verdade é muito perto de Israel, chamado Montenegro. É um país, né, que recém, não sei quantos anos, mas se tornou independente, né, fazia parte da Iugoslávia, mas são povos diferentes, que também não se tem muita informação, né? Minha filha pesquisou bastante sobre isso, interessante. Quantos judeus moram lá, o que eles fazem, qual é a maioria. Eu tinha a impressão que era mais muçulmana, mas não é a maioria. Qual é a relação deles com a humanidade. Como é que eles se... É interessante isso, eles são bem diferentes dos croatas, né, na época da Segunda Guerra Mundial, né, do Holocausto. Eles são muito mais favoráveis. Foi dos poucos lugares, da muito interessante, poucos lugares na Europa, talvez o único, que cresceu a população judaica durante a guerra, porque eles tinham eles protegiam, né, são famosos por isso, quanto famosos, se sabe a informação de quanto eles protegeram os judeus na época da guerra, enquanto os croatas, etc., fizeram o contrário, tinham até campos de extermínio ou de concentração na parte da Croácia. Portanto, então estão em Montenegro, lá eles encontraram, porque já tinham vindo antes, eu falei para vocês um pouquinho em outra aula, que eles descobriram lá um Sheliach, um emissário do Rebbe de Lubavitch, o embaixador do amor, da esperança, da cura, da redenção, aproveitando para falar que todos vocês são embaixadores do amor, devem personalizar, personificar, transmitir, viver isso. Um embaixador é um emissário, é alguém que tem uma missão que deve cumprir, que é levar o amor, a bondade para o mundo inteiro, ainda mais ele nessa época. Então ele é um embaixador do amor do Rebbe no país de Montenegro, e ele lembrava que teve no Rio há muitos anos atrás, 23 anos atrás. Ele lembrava de mim, de tantas pessoas que ele teve em contato, lembrava muito de mim, falava, ele reconhecia meu nome, sobrenome, perguntou como é que eu estava para as minhas filhas, e meu filho, antes de se encontrar e quando se encontraram. Resumo da história, para não me estender tanto, ontem me perguntaram quantas pessoas tinham na sinagoga, e realmente achei que quantos judeus podem viver lá em Montenegro, quantos podem ir na sinagoga. Aí eu falei 10, que é o mínimo necessário, esperando que tivesse isso para o Shabbat. Tinham mais de 100 pessoas na sinagoga. Vem um grupo de fora, de iemenitas, de israelenses, e os meus filhos estavam lá também.
Mas para hoje, então o ponto que eu quero falar é o seguinte: para hoje, de manhã, domingo, precisava de minhar, não tinham 10. E o Shelier, Ari, Abino Ari, pessoa espetacular realmente, que deixou muitas marcas e continua fazendo uma história de vida. Teria que algumas aulas para contar o que eles ouviram, me transmitiram. Meu filho falou que eu ouvi a história deles e ele ficou com vontade de chorar algumas vezes no Shabbat. Você viu como é dramático, como é interessante a história que eles passaram, com uma força, a esposa falando, né, também, óbvio, ele falando também. Muito bonito a história. Mas então, precisava de minyan hoje. E é curioso, porque tinham tantas pessoas, mas eles não estavam lá hoje de manhã, precisava de minyan. E meu filho perguntou, e minhas filhas, o que ele deveria fazer. Você que tem que decidir. Porque realmente tinham horários para poder pegar o barco, porque estavam saindo de lá hoje de manhã, e perderiam o ferry para poder atravessar o, não sei se é um lago, alguma coisa assim, um rio, e atrapalharia, atrasaria todo o programa que eles tinham feito. E eu falei, entendi, óbvio que eu não sei todos os detalhes, não estou conseguindo acompanhar a viagem toda, que deveria, que era importante. Eles estavam pensando, principalmente minhas filhas, mas vai atrasar tudo, etc. Acho que é importante, ainda mais para retribuir, porque ele foi excelente, como se imaginava. Ele é uma pessoa fora do comum, de bom, né? De querer dar, querer fazer. Então, que eles deveriam ficar esperando para o Mendy poder completar o minyan. Mas óbvio que eles têm que decidir, faz parte dele, até porque o mérito é deles também, a responsabilidade é deles. Então, em princípio, não era da conta do Mendy, porque o que ele tem a ver? Ele tem a rotina dele, o programa dele, o planejamento dele, junto com as mães, e que atrasaria a viagem e outros planos. Ele também não deixaria de ir para poder ficar dormindo. Ele tem um outro compromisso. Resumindo a história, ele entendeu que era da conta dele e ele ficou. Como terminar, mandou uma foto depois junto com o Aren, interessante. Fiquei muito feliz com isso, os dois com um sorriso enorme. E com certeza ele fez o que ele tinha que fazer, porque era da conta dele. Ele saiu da zona de conforto e atendeu ao chamado. É o que a gente tem que fazer, cada um de nós atender esse chamado. Então é da nossa conta, mas tem que fazer isso com respeito. Vamos lá, vamos avançar. Mas já o principal já foi falado. É sim da nossa conta, devemos ser nossa zona de conforto, isso traz a Geulah, porém também devemos fazer isso de uma forma respeitosa, sem invadir, de uma forma sem que não seja respeitosa, que não respeite os limites. E a gente tem que avançar o sinal, tem que entrar na zona protegida, na propriedade privada do próximo e da próxima, mesmo que não seja com autorização. Quando tem autorização ou tem um pedido, é mais fácil, porque a pessoa quer, como foi o caso hoje de manhã, lá na cidade que eu não sei, que é a capital do Montenegro também, não é a cidade mais turística, que é interessante também, como é que eles estão lá. O lugar que eles estão também não é uma área residencial judaica. Mas, em suma, a gente tem que realmente dar um passo à frente. É sim da nossa conta, porém com respeito. Então vamos lá, Kiki. Então, tem muita coisa para falar. Eu não queria deixar de falar sobre uma coisa que foi surpreendente hoje de manhã. Então, vamos voltar para cá. O Rebbe anterior, que está ligado fortemente com essa semana, com o dia da sua redenção, libertação, Geulah, salvação, que começa hoje à noite, e são 2 dias, e é chamado Hag HaGeulah, que é a festa da redenção, da salvação, que é para todo o povo e, consequentemente, para o mundo inteiro, que nenhum Hag Yom Tov é chamado assim, nem Pesach, nem Shavuot, nem Sukkot. Então realmente é
é muito forte. O Rebbe anterior sempre associou a Geulah com Teshuvah. Leat Litshuv, Leat Legeula. Assim que a gente tiver Teshuvah, vai ter a Geulah. Assim que a gente tiver uma volta nossa, de cada um em uma, para a nossa origem, para a nossa fonte, para o que dá vitalidade para a gente, para o mundo, a gente vai ter a redenção. É uma receita, é uma fórmula, é uma garantia, é uma força para a gente. Então, tem um segredo, foi revelado. A gente voltar, cada um de nós. E o que é Teshuvah? Né? No comecinho da minha Teshuvah, eu perguntei para o rabino, para o embaixador do amor, ele estava começando a Tefilin, e tiver a pergunta, eu achei uma pergunta muito forte, nunca mais ouvi alguém perguntar isso. A resposta foi simples, sem entrar tanto no assunto, mas eu achei muito boa, no final de contas, a resposta. Para mim foi muito confortante. Perguntei, quando que eu vou saber que eu já estou fazendo Teshuvah? Porque quando você percebe o quanto que tem para fazer, assusta, porque é muita coisa. E por outro lado, dá uma segurança saber que você já começou, que você já está no caminho certo, que você já percebe o quanto coisa tem para fazer e quanta coisa você fez que você quer deixar para trás e quer superar. E a tormenta ainda tem muita coisa para fazer, mas tem um passado que ainda está muito perto. Aí ele falou, você já está botando frio todo dia? Então já fez chuvar, já começou a chuvar. Já está botando, se tem um ato que você está fazendo que está indo para frente, já é considerado de chuvar. Então, o Rebbe anterior associa a redenção, não só dele particular, como de cada um, com a Teshuvah. O Alter Rebbe, quando fala no Ketei Torá, o último amar que ele fala, analisando esse passuk, esse verso da bênção de Bilam para o povo de Israel, que a gente fala na Tefilá, todo dia a gente começa a Tefilá com esse verso, que fala sobre observando a beleza das tendas de Yaakov e das moragias de Israel. Ele está percebendo e também está dando uma bênção para que seja assim. Vai ser sempre assim. Garantindo, confirmando, dando valor e força e bênção para o modo que Am Israel lida entre si e com o mundo. Com essa forma respeitosa de ser da nossa conta, ao mesmo tempo não é da nossa conta o que está além do que precisamos fazer, saber para fazer. A gente fazer, mas ao mesmo tempo até um limite, que é fundamental. E sobre que o assunto é impressionante, é mind-boggling, como se diz, é surpreendente, é assim, do nada, que não é do nada, o Alter Rebbe começa sobre Teshuvah. Um dos mamarim mais fortes que o Alter Rebbe fala sobre Teshuvah, de todos, modestamente, da parte que eu conheço, né, é esse mamar do Matov Alech Yaakov, que o Alter Rebbe fala que isso está ligado com Teshuvah, que é impressionante. É o último, que é o começo ligado ao final. O final fala sobre isso, que é ligado a Teshuvah. E fala também, inclusive, modestamente, não que eu conheça, seja um grande expert no Alter Rebbe, na Hassidut, é um lugar que eu vejo, diferentemente de todos os outros lugares que falam, não só na Hassidut e em Chabad e do Alter Rebbe, que existem 3 tipos de Teshuvah, e não só 2, como é de costume falar. Teshuvah são 3 tipos. A gente vai falar, talvez a gente consiga tempo para falar sobre isso agora, acho que não, pelo visto, pelo horário. Mas aí, qual não é a minha surpresa? Isso é impressionante, que como começa o dia de hoje, que é a semana de hoje, domingo, dia 11 de Tammuz, numa Shana Meuberet, uma Shana que ela tem mais um mês de Adar, no primeiro capítulo, na primeira página, a primeira palavra do Igeret HaTeshuvah, que é o terceiro livro do Tânia, que a gente lê no Ritas, o mundo inteiro, no dia de hoje, se fala sobre Teshuvah. E o que o Alter Rebbe
fala no Tânia sobre Teshuvá, que tem dois tipos de Teshuvá. Como eu falei, que é a opinião aceita em todo mundo, em todos os tempos. Mas no Mamar, que tem no Torá, o Alter Rebbe fala sobre 3 tipos de Teshuvá. Mas, em suma, isso é uma coisa impressionante, assim, fora do comum. Com probabilidade tem de acontecer isso. Na semana que fala sobre Teshuvá, que está ligada com o Geulá do Rebbe anterior, que na prática aconteceu isso, porque ele teve uma Geulá nessa semana, nesse dia, em que um versículo que tem nessa paraxá, o Alter Rebbe interpreta que está ligado com Teshuvá, num livro dele de Hassidut, de Likutei Torá, sobre a paraxá. No mesmo dia dessa semana, que começa a semana, o Alter Rebbe fala no Tânia, começa um livro inteiro que fala sobre Teshuvá. É uma coisa impressionante, não tem como negar isso. Então, já estava querendo falar sobre isso. Como o costume eu falo, daria para falar aulas inteiras sobre isso, sobre a Teshuvá. E teria que ligar com isso tudo, né, do respeito ao próximo, de entrar no assunto, de ser da nossa conta Teshuvá. Ao mesmo tempo tem que também respeitar os limites do próximo. Mas eu queria trazer um outro ponto, que eu fiquei tão impressionado, né, porque inclusive quando o Alter Rebbe começa o Gerei Teshuvá, hoje, né, no ensino, no aprendizado do Tânia, na leitura diária do Tânia, ele fala sobre 2 tipos de Teshuvá, e fala que está ligado com justamente o que ele fala no Mamar do Likutei Torá, sobre uma Teshuvá inferior, uma Teshuvá superior. Depois, no Mamar, no Likutei Torá, ele fala que tem uma terceira mais elevada ainda, e explica os detalhes disso. E aí eu fui ler o Alter Rebbe no Tânia fala detalhes da lei, baseado na Guemará, sobre como acontece esses 2 tipos de Teshuvá. Sem querer deixar suspense, uma Teshuvá, que ele fala também no Likutei Torá, está ligado com se afastar do que está errado, que é o que eu falei, minha preocupação no começo da minha Teshuvá, como saber que eu já tinha deixado para trás tudo o que eu ainda via, né, pelo retrovisor, não tinha como deixar de dirigir, né, como meu filho está fazendo agora nesses momentos com minhas filhas, sem olhar o que está acontecendo para trás. A gente está sempre olhando pelo retrovisor, está sempre acompanhando a gente que está atrás. Ainda mais quando é assustador, que tem que tomar cuidado porque está vindo atrás da gente. Então tem que esse primeiro nível que é se afastar do que está errado, e tem outro que começar a olhar para frente e fazer o que é certo, que foi a resposta. O principal é botar o tefilino, fazer a ação, botar na prática. Isso é garantia de que você está indo já para o caminho certo. Esse é o segundo nível de Teshuvá. O Alter Rebbe fala sobre as consequências na lei, sobre as diferenças entre esses 2 tipos de Teshuvá. Está ligado com Yom Kippur, que é onde a gente aprende na Guemará, no Tratado de Umá, que fala sobre o dia do Yom Kippur, que é um dia de Teshuvá, de voltar às origens, de ficar conectado, se reconectar, né? Essa ideia de voltar. A gente sempre teve essa conexão, só que ela pode ficar um pouco enferrujada, um pouco enlameada, um pouco escurecida e com uma capa que evita a gente chegar dentro dela. E aí a gente volta para o interior, para o fruto, para o principal, que está ligado com a nossa alma, com a nossa essência, que é ligada sempre com Hashem. E aí eu fui ver, entre parênteses, porque a mente está saindo um pouco do tema, mas é muito interessante, que está explicado, o Rebbe explica esse capítulo do Tânia, que é um novo livro sobre Teshuvá, que isso está ligado com os 4 livros do Tânia, estão ligados aos 4 livros do Shulchan Aruch. O Alter Rebbe, ele foi um mestre, é um mestre, tanto da lei, que é o Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaico, como também da Hassidut, que é o Tânia, e os Mamarim, o Likutei Torá, e assim por diante. E os 2 são equivalentes. Uma é lei prática de como o mundo deve ser, como é que a gente deve interagir com o mundo na prática. E outra é Hassidut, que é a alma, que é a explicação, que é o porquê, que é a essência de como a gente deve lidar com o mundo. E um está ligado com o outro. E o terceiro, então o Shulchan Aruch é dividido em 4 partes. A terceira parte, que está ligado com o terceiro livro do Tânia, que é Teshuvá, está ligado com as leis do casamento.
as leis da mulher, do feminino, né? Que é Nashim, o Seder Nashim. Então, e começa, assim como na Gemara, ligado com o divórcio, e não sobre o casamento. As relações com a esposa está ligado com o casamento, mas começa pelo divórcio. Então, porque, e aí tem uma explicação, é bom falar sobre isso, porque aí quem quiser pode se adiantar e se aprofundar nisso. Porque o divórcio antes do casamento, porque tem que ter os limites de não entrar na tenda do próximo, não avançar, não entrar, não forçar a entrada no mundo da esposa, do feminino, respeitar, né, que é fundamental para o casamento. Por isso que no casamento se estuda primeiro as leis do divórcio, para depois estudar as leis do casamento, porque o divórcio está ligado com a separação, com os limites, com aonde tem uma ruptura. Então, sabendo aonde rompe, aonde é o limite, aonde a gente não pode avançar, a gente aprende como lidar e avançar. A gente sabe os limites do carro, a gente sabe até onde a gente pode acelerar. Isso é fundamental. A gente aprendendo onde está o limite, a gente supera os limites. De uma forma respeitosa, como a gente falou, que é o fundamental dessa frase. Então, é muita coisa para falar. Fundamental para a gente conseguir essa techuvá, voltar às origens, se reconectar, que o objetivo é se unir, se conectar. É o nosso casamento com Hashem. Nós somos a parte feminina, Hashem a parte masculina. A gente quer se conectar com Hashem, e isso vai acontecer de uma forma definitiva, duradoura, eterna, através da redenção definitiva que está acontecendo, deve ser revelada já agora, na grande festa de casamento nosso com Hashem. E isso começa com a gente se afastar do que está para trás, negativo, da possibilidade de erro, que a gente quer se limpar, que está ligado que é Yom Kippur. E a gente, então, tendo passado por essa falha, erro, distanciamento, a gente vem com muito mais força. Que foi por isso que a gente veio aqui para esse mundo. Porque o nível de tzadik a gente já estava lá em cima. Por isso que até os tzadikim vão fazer tchuvá, porque a gente desceu para esse mundo. Hashem criou esse mundo inteiro só para que a gente pudesse voltar, para poder estar no nível mais elevado. A gente teve uma descida para ter uma subida maior ainda. Que isso é a definição que a gente sempre ouve, que é verdade, só que a gente já teve essa descida, agora está no momento de a gente fazer essa volta, essa subida maior ainda, com o lucro, com o ganho que a gente teve aqui nesse mundo, que é, principalmente, já resumindo e terminando, concluindo, que é o Alter Rebbe traz, esse terceiro nível de Teshuvah está ligado com a Tzmut, com a essência, que é essa subida grande, que é muito maior do ponto que a gente estava antes, que a gente desceu para subir mais ainda, porque está ligado através da Torá. O ensino, o aprendizado, a orientação superior que a gente recebe da Torá, que a gente está aplicando aqui nesse mundo de uma forma que não tinha como aplicar lá no Gan Eden, no paraíso, que a gente estava antes de descer para esse segundo nível de Tzadik, que a gente estuda a Torá de uma forma muito mais ampla, sem as tentações, dificuldades que tem em qualquer lugar do mundo, muito mais no Rio de Janeiro, com esse sol lá fora, num dia de domingo, que tem vários programas que o mundo inteiro faz, principalmente no Rio de Janeiro. A gente está aqui falando sobre Torá e divulgando em português para o mundo inteiro, para todo mundo que fala português, ou que pode querer traduzir também para outras línguas, e levar para todos os cantos do mundo o aprendizado da Torá, que é óbvio que o nível de Teshuvah ligado com o Mitzvot também é muito elevado, no primeiro e no segundo, está ligado com Yaakov, essa relação com esse Passuco. E a gente chega a um terceiro nível que está ligado com Israel, está ligado com Mishkenoterra, que é o Mishkan, que é o Beit HaMikdash, que é a Teshuvah mais elevada definitiva, já o terceiro Beit HaMikdash, é o livro de Israel, que é Lirosh. Lirosh é cabeça, que comanda tudo. E Yaakov está ligado com Ekev, que é o calcanhar, que é a parte de baixo, né, a parte mais baixa que tem no corpo, no pé, e ainda mais no calcanhar. A gente faz uma teshuvah elevada, que está ligado com a Torá, que faz com que a gente consiga trazer para dentro, diferentemente das mitzvot. A Torá a gente bota para dentro, não é só externo, né, com a ação
mas a gente, é um alimento que entra dentro da gente. Quando a gente estuda a Torá, a gente ensina a Torá, a gente transmite a Torá, a gente vive a Torá, vive esse ensinamento e botando na prática, a gente faz com que a gente chegue nesse nível mais elevado de Teshuvah. Aproveitando, eu já concluí, mas não desperdiçando o que eu preparei, o Rashi fala, talvez trazendo para um nível mais prático para a gente, o que é Matov Alecha Yaakov? É porque o Bilam viu isso no nível literal, prático, né, de um certo modo superficial. Ele viu que o Pitreihem, que é as aberturas das tendas, as janelas que tinha da tenda, eram Enan Merchvanin Zel Mulzé. E não estava uma de frente para a outra, era uma contra a outra. Então, representa por posições diferentes. Eram diferentes as tendas. Uma era contra a outra, assim como a esposa também é chamada Ezer Kenegdo, que é Enzé Mulzé, não é de frente para o outro. É uma de costas para a outra. Mas por ser diferente, feminino, masculino, positivo, negativo, elétron, próton, é uma energia nuclear quando se junta, respeitando os limites de cada um, porque são diferentes, por definição. Como estava esse grau de recato, que é fundamental, que é respeitar o limite do próximo, não invadir o campo do outro, o espaço do outro, a opinião do outro, não querer forçar, ter esse recato. Né? Você não ficar olhando o que acontece com o outro, não ficar se mirando e querendo e julgando o que é isso. E isso é baseado na lei prática que está em Bava Batra, que o Rashi traz do Pasuk, da Mishnah 60a, inclusive começa a Mishnah assim, Matnitin lo iftach adam al notav lechatzer hashutafim, com dois sócios ou dois vizinhos que não se deve, né, isso é a lei assim que inclusive para construção, etc. Se um vizinho construir uma janela que é de frente para a janela do próximo, ele tem como ir até a prefeitura, né, aquele que já estava antes, e exigir que seja tampada aquela janela, que não pode ela entrar, então vira uma lei. E é explicado em vários níveis o que quer dizer isso aqui. Que o Halon, né, que é como inclusive é chamado o mundo de Yetzirah, que vê para o nosso mundo aqui, que é o mundo escuro, que o Halon é como a pessoa vê, né, tá ligado com os olhos, como ela vê o mundo, é a sua ashkafá, a sua perspectiva. E aí cada um tem que respeitar, mesmo que não seja de frente para ele, que seja igual à sua visão, né, tem que respeitar porque é diferente, não tem que forçar a sua visão sobre a do próximo. Entender, cada um tem um mehaler, tem um processo, tem um modo diferente, realmente existe essa diferença, então tem que respeitar a diferença. Se fosse todo mundo igual, não tinha o que respeitar, o que agregar, o que unir com isso. Tem que realmente perceber que tem diferença, respeitar. Mas também não é, então, já que respeita, cada um fica para o seu lado. Não. Faz parte de um acampamento único, como o Bilam viu também. E a Teshuvah é perceber essa grandeza da união de todo mundo, e através disso a gente consegue chegar percebendo as diferenças, e mais do que isso, que estamos num barco só, que devemos ajudar uns aos outros, e o mundo inteiro depende, cada um, do próximo. A gente vai conseguir chegar nessa Geulah já agora com Mashiach, nesse nível mais elevado, superior, que a gente vai internalizar, entender que somos todos embaixadores do amor, do bem, para o mundo inteiro. Mashiach, tudo de bom para todos nós, só boas notícias. Shabbat Shalom, Geulah, Amitit, Shlemah, já agora, para todos nós. Tudo de bom.